Fala aí, rapaziada do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar sobre o próximo confronto do Grêmio, que será contra o Ipiranga, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo estaremos aí reagindo à escalação do Tricolor, pessoal. O Tricolor vai com o time reserva, Renato vai poupar os titulares, que vem de uma vitória contra o Internacional, vai fazer alguns testes ali, vai dar uma olhada em novos jogadores e os comentaristas estarão debatendo aí sobre isso nesse vídeo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal Galego 77. E antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui a 1xBet, pessoal. A 1xBet, que é a melhor casa de apostas aí do mundo, com as melhores odds, as melhores cotações, e tá com uma grande promoção aí para você que fizer o cadastro aqui pelo nosso canal, pessoal. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, e você se cadastrando aqui pelo nosso canal, você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Eu tô aqui no site da 1xBet e já tem jogos importantes aí que você pode fazer a sua aposta. Tem o Real Madrid enfrentando o Espanhol amanhã, dentro de casa. Liverpool entra em campo pelo campeonato inglês, teremos Crystal Palace e Manchester City, PSG também entra em campo, Bayern de Munique também entra em campo. Então olha quantos jogos importantes aí você tem para apostar neste sábado. Então entra aí no link na descrição desse vídeo, se inscreva, usa o nosso cupom de desconto. É muito importante você usar o nosso cupom de desconto para você ter 100% de bônus no primeiro depósito. Se depositar 50 vai para 100, se depositar 100 vai para 200, 100% de bônus no primeiro depósito, se cadastrando aqui pelo nosso canal Galego 77. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque a imprensa do Rio Grande do Sul, ela tem relevância. E este programa aqui tem relevância, tem importância. Porque se fôssemos insignificantes, não daria de ombro, estaria nem aí, deixa falar o que quiserem. Mas como tem impacto, tem relevância, tem importância, ele reagiu. E o que é bacana, dá o nosso tamanho, dá o tamanho dos donos da bola, da Band e de outros colegas aí espalhados. Nesse caso, eu acho que a situação é diferente. Mas goste ou não o Renato, se ele fosse para o Rio de Janeiro sábado e domingo, talvez eu o criticasse. Mas ele vai ficar trabalhando, como havia imaginado, vai ficar trabalhando com o grupo, porque tem o jogo aí sim com a Ferroviária no meio de semana. Então, para mim, tá tudo de acordo, tudo tranquilo, o Grêmio vai a Ipiranga com a gurizada e com o Alexandre Mendes. Eu não vou criticar criticando. Eu tenho duas leituras sobre o mesmo tema. Em primeiro lugar, o Renato ganhou o Grenal, cara. O Renato, se fosse pro Rio de Janeiro, ninguém ia dizer um pio. Também, ó, cara. Aos vencedores, os aplausos. Mas eu queria dizer para você o seguinte. Eu acho que está legal, o Renato fica treinando os titulares, o jogo mais importante é o Ferroviário, né, o Ferrinho, no meio da semana que vem. Tá tudo bem. A minha crítica é a minha suspeita, Benedetti. Porque o que diz a enquete do programa? A enquete diz assim: vamos votar em qual jovem pode se destacar desse jogo de sábado lá em Erechim. E faltou, na minha opinião, uma vírgula nessa pergunta. Quais são os jovens que, durante 10 minutos, fecha a vírgula, irão se destacar lá? Porque a minha suspeita é que, vai um monte de jogadores jovens, muita gente que a gente gostaria de ver, né? E eles vão jogar de 10 a 15 minutos. Não vão. Tá? Por quê? Porque tem que jogar o Lucas Silva, tem que jogar o Thiago Santos, tem que jogar o Diego Barbosa. E é a hierarquia que o Renato sabe melhor do que ninguém gerir, mas que, na minha opinião, né, atrapalha esse entendimento, né? De dar oportunidades, da minutagem para os jovens um pouco mais de tempo. Tomara que eu esteja errado de novo, né? E os jovens, né? O Zinho, né? O Ronald entra desde o início da partida. Eu não acredito, mas gostaria que fosse. Por quê? Porque isso ajudaria, facilitaria a dar a minutagem e a observação do Renato. O Renato vai usar os jogadores, viu, Meneghetti? Alguns começam o jogo, inclusive, e os outros recebem uma minutagem ao longo da partida. Mas assim,
eu não tenho nada para criticar em relação a essa folga do Renato. Aí, na verdade, nem é folga, né? Ele vai trabalhar sábado, domingo é folga, daí é para todo mundo e os jogadores só se reapresentam na segunda-feira de tarde. Então, tudo certo, tudo normal, eu não vejo nada demais em relação a isso, independente se tivesse vencido ou perdido o Grenal, né? O Grêmio já estava classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, esse jogo contra o Ipiranga não vale absolutamente nada, nem o Ipiranga vai dar força a esse jogo, inclusive o Ipiranga deve ir com reservas, porque tem a Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, assim, óbvio, eu concordo com o Ribeiro sobre a observação dos atletas, mas o Renato está fazendo aos poucos, né? Não tem exatamente uma grande necessidade, pelo menos é a minha visão, de observar esses jogadores a ponto de utilizá-los nesse momento. Qual é o próximo jogo? Qual é o próximo jogo que ele terá a oportunidade de fazer isso? Me diz. Não, mas é que o Ribeiro, tu acha que não tem? Não, tudo bem, mas tu acha que é só no jogo que o Renato tem capacidade de fazer a análise dos atletas? Não, é nos treinos, mas Então, o jogo é o termômetro, né? Não, eu acho que o jogo é um dos fatores para se avaliar os jogadores. Se a gente vai avaliar o jogador só por jogo, aí é muito pouco, né? Não, é porque tu sabe muito bem que existe uma expressão mais antiga que nós, né? Que existe o leão de treino, né? Pois é. E o leão de jogo. Então, Não, tudo bem, só que tem jogador que vai muito bem no jogo e mesmo assim, às vezes, o treinador não observa e não mantém utilizando. Tá, Gorjani. Eu gostaria que o Renato fosse para Erechim. Eu acho que seria importante a presença do Renato lá, em especial, Meneghetti, em função do desenvolvimento desses jovens jogadores que vão ter uma oportunidade. Imagina para o Kelvin, por exemplo, a diferença que é ele ir para Erechim, concentrar em uma delegação chefiada pelo Renato e ele ir para Erechim, concentrar em uma delegação chefiada pelo Alexandre Mendes, por mais de confiança que seja o Alexandre Mendes, profissional altamente gabaritado, competente, mas não tem o tamanho do Renato. Eu acho que o Renato em Erechim, ele poderia passar uma experiência, ele poderia passar uma tranquilidade, ele poderia passar... Eu vou falar a palavra experiência não no sentido de adquirir, mas de se viver uma experiência. É uma experiência diferente para todo mundo, viver uma concentração, uma delegação chefiada pelo maior ídolo de todos os tempos do Grêmio. Eu acho que isso faz diferença, por isso eu gostaria de verdade que o Renato fosse para Erechim. O critico por não ir? Não. O Grêmio fez uma escolha. Infelizmente, só existe um Renato. Ele não pode se multiplicar. Seria ótimo se a gente tivesse 3, 4 Renatos. Seria ótimo se o Renato conseguisse se multiplicar por 40 e morar com cada um dos jogadores para passar tudo que ele pode passar para cada um dos jogadores. Mas não é a realidade. Só tem um Renato. Foi feita uma escolha de treinar aqui. Eu acho que eu teria feito a escolha dele ir para Erechim para moldar e ajudar esses jovens, mas não tem nenhum absurdo na escolha do Grêmio. Vocês sabem que eu acho que o Renato superestimou quando foi feita essa crítica, e em particular aqui no Dono, os outros veículos também a fizeram, da questão da folga dele. Eu acho que ele superestimou, ele deu uma importância muito maior do que foi. Ele disse que as pessoas, ele deu uma entrevista ontem para a Rádio Gaúcha, disse que as pessoas fizeram uma tempestade no copo d'água. Não foi isso que aconteceu. E assim, ó, é absolutamente normal que um jornalista ache que o treinador tem que estar trabalhando com o grupo. Não tem nada de... Não, isso não é crítica pessoal. Isso é uma crítica à programação do Grêmio. Isso é uma crítica a quem liberou o Renato. Ninguém vai imaginar, e o Renato deu a entender isso naquela crítica que ele fez ao dono, a gente sabe que é para nós, depois acabou vazando isso. Ninguém vai entender, vai imaginar que o Renato simplesmente folgou e não combinou com o Calef ou com o Brum. É óbvio que foi combinado. Mas qual é o problema, gente, de um jornalista chegar no ar e dizer: olha, eu acho que o Renato tinha que estar trabalhando com o grupo. Folgou domingo, segunda e terça, e quarta tinha que estar com o grupo. Qual é o problema? Isso é pegação no pé, isso infringe o quê? Que código de ética que não pode ser criticado. E o Renato ontem, nessa entrevista para a Rádio Gaúcha, ele faz uma frase assim: as pessoas preferem ficar pegando no meu pé do que elogiar o trabalho. Também não é verdadeiro. E vou citar um exemplo de 3 dias atrás, 4 dias atrás. Aqui nós debatemos o Grenal e uma das coisas que foi dita, e eu disse isso e outros colegas, é que a vitória no Grenal tem a assinatura do Renato. Tem as digitais do Renato. O Renato está mudando o esquema. Eu debato com o Ribeiro, ele tem uma outra visão, que o Renato sabe ser autoral. O Ribeiro acha que agora ele está sendo autoral. É um debate normal. Gente, isso não é pegação de pé. Isso não é uma análise da vida pessoal do Renato, é do trabalho e de forma, inclusive, elogiosa. Outra contradição. Nessa entrevista a Gaúcho, o Renato disse que inventaram uma mentira que eu cobro o presidente Guerra pela contratação do Michael. Ele disse, gente,
Ele disse num dos jogos do Grêmio, eu cobro o presidente e a diretoria todos os dias. Não vamos interpretar o que está dito de forma clara. Ele disse num jogo fora de Porto Alegre, é o Michael e eu cobro o presidente Guerra e a diretoria todos os dias. Ele disse, ninguém inventou isso. Tá aí, se quiser a gente pega no arquivo e roda, eu tenho aqui no meu celular. Então, gente, vamos ver menos guampa em cabeça de cavalo. Tá, vamos ver menos chifre em cabeça de cavalo. É um processo absolutamente normal. De críticas e elogios ao técnico do Grêmio. E de críticas à sua performance profissional. Como são os elogios, são profissionais do Renato. Pelo menos a minha visão aí. Vocês fiquem à vontade para divergir. Mas eu acho que faz parte do Renato essa é a maneira do Renato de comunicar. O Renato é um cara que tem esse talento e dentro de todos os talentos que o Renato tem, que fizeram com que ele fosse o maior ídolo da história do Grêmio, ele tem esse talento de trazer a narrativa para um lado que convém ele e colocar na boca das pessoas algo que as pessoas não disse, tangiversiando um pouco para que isso beneficie ele. É normal, é a maneira do Renato de comunicar, a gente está acostumado com isso, acho que também não tem grande problema, eu concordo, ele supervaloriza, ele superdimensiona e acho que o episódio da folga mostra muito bem isso, porque é bom para ele. Quando ele faz isso, ele chama a torcida para ele chama parte da galera para o lado dele e consegue muitas vezes também desviar o foco de alguma coisa que ele queira. E é muito bacana para nós, como eu disse, mostra o tamanho da imprensa, no caso específico do nosso programinha. Quer falar? Eu só queria fazer uma pergunta, porque o Diogo deu uma informação aqui que eu não sabia. Boa. Tu tem uma informação de que alguns jovens vão começar o jogo. Sim, o próprio Renato disse isso. Tá, então quem são os jovens, sabe? Não, o Renato disse que alguns vão começar. A tendência é que um deles seja o Zinho, né? Que é um dos meninos. Na vaga do Ferreira? Não, podem jogar juntos, por que não? Por que não podem jogar juntos? Então existe um decreto de que o Zinho e o Ferreira não jogam juntos? Não, é que os dois jogam pela esquerda, né? Não, daqui a pouco o Ferreira pode não jogar? Pode não jogar, pode jogar pela direita. Aliás, o Ferreira entrou no Grêmio jogando pela direita. O Ferreira para começo de história, tem que começar a jogar. Isso me pareceu uma crítica. Não é uma crítica. Porque o Grêmio começou a jogar com 11, né? Agora, recentemente, começou a jogar com 11. Não né? jogava antes com 11? Não, quando o Ferreira jogava era com 10 sempre, né? Sempre com um jogador a menos dentro do grupo. O Pablo não vai gostar disso. Tudo bem, pode me ligar depois, não Teu tem amigo? problema. Aliás, até faz tempo que a gente não conversa. Se quiser me ligar, não tem problema nenhum. Vamos ficar mais um tempo sem conversar. Não tem problema nenhum. Então, assim, o Grêmio começou a jogar com 11. Aí não vai voltar. Se o Ferreira for pro jogo contra o Ipiranga e jogar, vai ser bom pro Grêmio, né? Vamos começar por aí. Essa frase positiva, porque aí o Grêmio vai jogar, vai ter um jogador a mais. Eu gostaria que o Ronald começasse o jogo. Eu acho que esse é o principal jogador. Que eu tenho uma grande expectativa e que gostaria de ver. Posso o Guri tá pronto. O Guri tá pronto, sabe? O Guri já tem 20 anos, tá? Não, é que não tem espaço para ele 20 agora, anos, tá? É líder, é de seleção, entendeu? Cara que faz gol, inclusive. Eu entendo, mas ele vai jogar quando no Grêmio, Ribeiro? Aqui, neste momento específico, Ronald, parabéns. Tu é ótimo, realmente tu é muito bom. Tava lá no banco do Andrei Santos, que é bem melhor que tu, faz parte, a vida é assim. Não é assim. Não. Isso aí, tu falando desse jeito, é uma coisa meio... Eu não gostei, tá? Desculpa, não, tudo bem. Eu sou sincero. Não gostou? Legal. O Andrei não é muito melhor que o É muito melhor, o Andrei é craque. O Andrei é um jogador diferente do Ronald. Isso, o Andrei é craque. O Andrei é craque. Assim, ó. O Andrei é craque e o Ronald é o reserva dele, e tá tudo bem. Não, é que assim, e tá tudo bem. Não, é que isso aí não é toda a verdade. Que o Não. Andrei é um belo jogador. Não, eu não até discuto, respeito que tu acha que não é, mas pra mim é. Não é. Então deixa eu dar a minha opinião. Não, perfeito. A forma como tu dizes, tá? Tu coloca o Ronald muito abaixo do Andrei. Não, ele só é reserva do jogo do Ele é Andrei. reserva. Quem é melhor, Ribeiro, na tua opinião? É que são jogadores diferentes. Não, Não, um é reserva do outro. Eu sei que estão diferentes. Se fosse o Grêmio de hoje, vou te dar uma ajuda, tá? No Grêmio de hoje, precisa me ajudar. o Andrei se adaptaria melhor. E ontem e amanhã, Tá. o André também, né? Tá. Não, porque o Ronald é um jogador mais pragmático, ele guarda mais posição. Tá, então o André é é um melhor. jogador diferente. Não, ele é diferente. No Grêmio, hoje, o Tá. Andrei se adaptaria melhor. No Inter, entre o Ronald e o Andrei se adaptaria melhor. No Pelotas, Ronald e Andrei, acho que o Andrei se adaptaria melhor também. Ribeiro, No não tem Chelsea, problema. Ronald e Andrei, joga Andrei também. Isso aí é porque foi vendido pro Chelsea, entendeu? Engraçado, Sim, né? mas por que ele foi vendido pro Chelsea? Por que ele foi vendido pro Chelsea? O Lucas Silva foi vendido pro Real Madrid, cara. Tá, mas por que Então, que pelo ele amor foi de Deus. Ribeiro, Não use isso aí. Ribeiro. Não use isso Não, aí. aí tu tá Tem menosprezando, 500 caras que são tu tá vendidos que não deu menosprezando o certo. capitão da seleção brasileira Não, sub-20. tu tá desvalorizando Não, o não jogador tô. do Grêmio. Não, eu só estou dizendo que não tem problema ele ser reserva do Andrei. Diogo, desculpa, bateu. Carlos, vamos projetar então o time do Grêmio que enfrenta o Ipiranga em Erechim no sábado à tarde. Vamos projetar esse time bastante modificado, a gurizada que já está viajando para Erechim de ônibus.
sem o técnico Renato Portaluppi, que fica em Porto Alegre. A gente acompanha agora na tela a provável equipe do Grêmio com Breno ou Gabriel Grando no gol, João Pedro na lateral direita, Gustavo Martins ou Natan na zaga, ao lado do Bruno Vini, e Diogo Barbosa ou até Cuiabano na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Santos, Lucas Silva e o Lucas Silva, Thiago Santos e Galdino, Gabriel Silva e Ferreira dos lados e Diego Souza no comando do ataque. Esse é o Grêmio para encarar amanhã em Erechim a equipe do Ipiranga. O Grêmio que já está classificado como primeiro, agora só resta saber o adversário na próxima fase. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Os Donos da Bola. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Ipiranga e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai mandar a campo o time reserva, saiu aí a escalação do Tricolor, você acompanhou com a gente. E também, pessoal, lembrando que o Renato Gaúcho vai fazer alguns testes aí para dar uma olhada aí em outros jogadores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui falar sobre a 1xBet, pessoal. A 1xBet, que é parceira do Liverpool, do Chelsea, do Lyon e do Barcelona, e tá com essa grande promoção aí para você que fizer o seu cadastro aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Faz o seu cadastro e ganha aí 100% de bônus usando o nosso cupom de desconto. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.